Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Antes de sentar, fala com o teu irmão aí. Eu ficava mais tempo aqui, mas Deus quer que a gente compartilhe algo com vocês também hoje, amém? Obrigado, louvor. Pode ficar um aí. Tu fica? Obrigado, viu? Irmãos, o que a gente tem para conversar hoje é algo que talvez todo mundo saiba, todo mundo tem pelo menos deveria ter essa consciência. Aleluia. Eu estava mais ou menos uns dias aqui, eu não sei exatamente quantos dias eu estava aqui, em algum culto desse, e o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. E eu comecei a anotar, porque se eu não anotar na hora, eu não me lembro de nada depois. Aleluia. Eu queria que você abrisse lá em Mateus, no capítulo 6. Essa é uma oração que Jesus fez, ensinando aos apóstolos como eles deveriam orar, amém? Essa não é a oração para a gente estar repetindo de uma forma mecânica, amém? Lá no versículo 9 ao 13. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele continua: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduz em tentação, mas nos livrai do mal, porque teu reino e poder e glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Mas algo me fez parar e pensar esses dias. Num trecho dessa oração que o Jesus estava ensinando os apóstolos aqui, um modelo de oração. E ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E o Senhor me mostrou, amados, em questão de 2, 3 minutos, basicamente tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Que esse é o desejo dele, que seja aqui na terra como é no céu. E o Senhor me mostrou, amados, 3 perguntas. Como é no céu? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é como as pessoas realmente estão vivendo aqui. E como verdadeiramente Ele gostaria que a gente vivesse aqui na terra, seria a terceira pergunta. Amém? Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Amém? O Senhor quer replicar, amados, o céu aqui na terra. Amém? Como é no céu? Eu creio que você, talvez como eu, já se pegou um tempo imaginando, né, meditando em alguma coisa na palavra, como seria o céu. Amém? E provavelmente você entende como eu entendo que o céu é um lugar bom. Tanto que, quando a gente fala de algo bom, por exemplo, a gente teve agora lá em Tutóia. Quem teve lá em Tutóia participou, né? Ali foi o céu na terra, amados. Nós tínhamos uma paisagem maravilhosa, nós comemos bem, estávamos entre os amigos, família, recebemos palavra maravilhosa, estávamos num hotel maravilhoso, comendo do bom e do melhor. E eu me lembro que eu usei esse termo, né? Isso aqui é o céu na terra. Aleluia. Pena que durou 2 dias, né? Mas nós vamos ter o céu eternamente nas nossas vidas, amados. Mas sabe, uma coisa que eu entendi, eu estava vivendo aquilo ali porque eu estava vendo com meus olhos naturais coisas boas. Era um hotel bom, era uma comida boa, era paisagem boa. Amém? Mas o céu, amados, é muito mais do que só isso. Aleluia. Sabe, Deus me mostrou também que a gente precisa entender que no céu, e todo mundo sabe disso, não tem as coisas que tem aqui na terra, como doença,
falta. Amém? Posso enumerar aqui dezenas de coisas que ainda existe aqui na terra. Mas esse tipo de coisa não existe lá no céu, amém, amados? Não existe medo, não existe falta, não existe morte. Amém? Por quê? Porque lá no céu a vontade de Deus é feita. E é desejo de Deus, amados, que eu e você tenhamos isso aqui na terra. Tem muito crente esperando para morrer, para viver o céu, como ele acha que é o céu. Mas nós podemos viver esse céu hoje aqui na terra, amém, amados? Aleluia. A única diferença que vai ser é que no céu não existe nenhum tipo de problema. Não vai existir. Amém? Aqui, Jesus fala que a gente vai ter. Mas a gente tem a capacidade de não olhar para essas coisas e se abalar com essas coisas e se deixar parar por essas coisas. Amém? Diga, viver o céu na terra. Aleluia. Lá existe algo que a gente precisa entender. Existe a presença do Senhor manifesta naquele lugar. Amados, o céu só é céu porque Deus está lá. O céu só é céu porque Deus está lá. Se Ele não estivesse lá, o céu não seria o céu. Aleluia. Você entende isso? Nós vamos construir algo aqui devagarinho hoje. Amém? Vou deixar o Senhor me guiar um pouco aqui, tá bom? Aleluia. No céu é um lugar, amados, de alegria. É um lugar indivisível, um ambiente de êxtase puro. Imagina algo que esplendoroso. Mas tudo isso porque existe a presença do Senhor naquele lugar. Sabe, você pode numerar o céu lá, como eu numerei aqui, que nós estávamos em Tutóia, num lugar maravilhoso, com comidas maravilhosas. Amém? Nós poderíamos chegar lá no céu e ver coisas maravilhosas, lindas. Como, eu não sei se você já viu aqueles pessoas que têm alguns depoimentos de pessoas que foram no céu, né? E normalmente é muito parecido, não sei se você já viu. Então elas falam que o céu é algo lindo, é algo maravilhoso, que as cores são mais vívidas, e que isso e aquilo, né, amados? Mas se não houvesse a presença de Deus, podia ser a beleza que for, o céu não seria o céu. Entende isso? Como é que as pessoas estão vivendo aqui? Aleluia. Olha só, tem um ditado que eu escutei e eu falava esse ditado, por isso que eu vou falar aquele hoje. Amém? Que a vida é muitas vezes feita de pequenos momentos de alegria. E o restante da vida é taca e pé. Tem muita gente que acha que a vida é isso. Amém? Tem muito crente achando que é gemendo e chorando, porque eu já escutei isso de crente, amém, irmãos? Amém? E que quando a gente fala que não é bem assim, esse tipo de gente fica até com raiva da gente muitas vezes. Aleluia. Por quê? Porque ele está vivendo isso. Porque ele não entendeu ainda que ele pode trazer o céu para a terra, para a vida dele. Aleluia. Então esse ditado que a vida é feita de pequenos momentos de alegria, irmão, isso não é para a gente. Todos os dias, todos os minutos, a alegria pode estar fluindo das nossas vidas. Independente do momento e do que eu esteja passando na minha vida, amados. A minha alegria não vem das coisas. E é por isso que muita gente está vivendo dessa forma, achando que a alegria dela está no conquistar as coisas. E quando ela não tem as coisas, ela não anda em alegria. Aleluia. Colocando o foco dela muitas vezes em lugar errado, amém? Tem muita gente, amados, eu escuto isso, mas eu escuto isso, desejando a volta de Jesus. Volta logo, Jesus. Mas não é porque está querendo a volta de Jesus, não é porque não aguenta mais ficar na vida que ela está tendo aqui na terra. Porque eu vou valendo. Se ela tivesse o céu aqui na terra, tanto faz ela ir como ficar. Ela está dizendo, não, na hora que o Senhor quiser vir, estou pronta para ir.
Mas eu aqui também estou feliz, estou vivendo o que a palavra diz que eu tenho que viver. Aleluia. Então gente está dizendo, volta Jesus, Maranata Jesus, mas por quê? Porque ele não aguenta mais. Aleluia. O mundo vai cada dia piorar, amados. Mas a Bíblia garante para a gente que a nossa vida vai só melhorar. Como é que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando? Isso é melhorar, isso é crescer, isso é cada dia ser algo melhor para nossas vidas. Amém? Muitas vezes as pessoas estão vivendo guiadas pelo sentimento e pelas circunstâncias. Irmãos, isso é muito perigoso na vida de um cristão. Porque toda vez que eu cedo uma pressão, uma circunstância, tudo aquilo que eu venho construindo em fé vai sendo abalado. Um cristão, ele tem que manter a posição firme na fé, amados. Sabe? E quando a gente está tendo consciência do céu na terra, essa oscilação é menor, amados. Amém? Então tem muito crente vivendo não como Deus quer, vivendo como? Vivendo sendo guiado pelo sentimento, tomando decisões por causa de situações, amados. Aleluia. Oh, tem muito crente vivendo em estado de miséria, amados, com espírito de falta. Aleluia. E muitas vezes está vivendo dessa forma porque ainda depende de homens. Não está dependendo de Deus. Aleluia. Então vamos chegar já lá, tá bom? Aleluia. Como é que muitas vezes as pessoas estão vivendo aqui, amados? Com medo. Olha, o medo tem vários disfarces. Eu não vou fazer isso, não vou me arriscar, porque não, eu sabe como é que é, eu sou bem comedido, né? Aleluia. Medo de não ter como pagar as contas, de não conseguir um emprego, de não conseguir um marido. Aleluia. De sofrer um acidente, de adoecer e morrer, de não ser aprovado pelas pessoas. Medo, 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 medo cercando. E eu vou dizer uma coisa para você, amados. Se a gente não, porque isso não está mais. Se as pessoas continuarem se alimentando dessas coisas que vem na internet, é isso que vai vir cada dia mais para a vida delas. Porque, amados, o que tem mais hoje dentro da internet é medo, disfarçado de uma série de coisas. Até a chamada, você pode ver, a maioria das chamadas que estão na internet é para causar. Para você, e você curioso, querendo ver o acidente, querendo ver quem morreu, querendo quem foi preso. Amado, isso não é para nós. Nós devemos estar nos alimentando do que vai nos favorecer, para a gente poder trazer esse céu para a terra. Porque fé é chamar a existência as coisas que não existem, como se fossem. Aleluia. Como eu vou chamar as coisas que não existem como se fosse, se eu ainda não tenho consciência do reino de Deus dentro de mim? Céu na terra. Vivendo muitas vezes como homens naturais, amados, carnais. A diferença de um homem natural para um carnal é porque um natural ainda não nasceu de novo, e um carnal ele anda da mesma forma. Aleluia. Oscilando, hoje eu estou bem, amanhã eu estou ruim, hoje eu estou com dinheiro no bolso, amanhã eu não estou, a coisa não está boa, eu entristeço, aí eu começo a baixar o semblante. Um tempo desse atrás, eu fui chamar a atenção pela minha esposa. Graças a Deus, já tem um tempinho. Homem de fé, oração, isso e aquilo, aconteceu algo bem chato na minha vida. E aí ela perguntou para mim, fui pegar ela, me viu minha cara, e ela olhou para mim, e aí? O que é que tu vai fazer? O que é que tu fez a respeito, na verdade? Eu falei, eu estou crendo. E a cara, eu estou crendo. Eu falei, ela está crendo? E por que não está rindo? Eu falei, calma, eu estou te pegando no carro. Chegar lá em casa eu começo. Não,
Agora. Por que não agora? Nós temos que tomar cuidado, amados. Isso pode pegar até um pastor, se ele não tomar cuidado. Porque no mundo a gente não vai ter esse problema. No céu, a única diferença é que a gente não vai ter mais essas coisas. Mas a gente tem a mesma presença hoje disponível nas nossas vidas, como a gente vai ter lá no céu. Aleluia. Como é que Deus quer que a gente viva? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. Lá em Mateus, no capítulo 3, Jesus começa a anunciar que o reino, é chegada a hora do reino. Eu vou ler só um, eu vou ler capítulo 3. Não ia ler não, mas vou. Capítulo 3, versículo 2. Aqui é João Batista, na verdade. Dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí lá no capítulo 4, no versículo 17, Jesus aqui vai falar. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Aqui foi quando Jesus veio, amados, para fazer o que ele tinha que fazer. Quem sabe que esse reino hoje já está aqui? Esse reino não vai vir mais não, ele já está aqui. Olhe para dentro de você assim, está aqui o reino. Diga. Diga. Você tem que fazer isso, amados. Da mesma forma que você está olhando para a sua situação, você tem que olhar para dentro de você e dizer, eu tenho o reino dentro de mim. Você precisa trazer isso na sua consciência todos os dias, 24 horas por dia. Para você não ser enganado por Satanás. Aleluia. O reino está dentro de mim, dentro de você, amém, amados? Ele não vai chegar mais não, ele já chegou. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai. E se eu tenho um livre acesso ao Pai, eu tenho um livre acesso ao céu. E toda a provisão que tem no céu eu posso chamar para a terra. Aleluia. Pelo menos é isso que a Bíblia me ensina. E se a Bíblia me ensina isso, isso é a verdade. Aleluia. Diga, o véu foi rasgado. Eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso ao céu. Jesus, amados, trouxe de volta o reino para a terra. Aleluia. Aleluia. Diga, eu já tenho tudo provido. Diga, eu sou rico. Diga de novo, eu sou rico. Diga de novo, eu sou rico. Oh, eu sou saudável. Aleluia. Foi isso que Jesus veio trazer para a gente. Ele veio nos salvar. Amados, a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas para o reino dEle. A gente fala tanto isso e a gente talvez não anda com essa consciência. Eu faço parte do reino de Deus. Eu estou ligado ao reino de Deus, mas não mais esse mundo. As leis desse mundo já não agem em cima de mim. O que age agora em cima de mim, sobre a minha vida, são as leis do reino de Deus. Aleluia. E prosperidade, amados, alegria, tudo isso faz parte hoje do reino. Faz parte do céu, faz parte da minha vida. O que é que está faltando? Eu viver isso. É só viver, amados. Mas como é que eu vou viver no meio da situação? Aleluia. Aí é essa a questão. Tira os olhos da situação. Começa a olhar para dentro de você e começa a declarar o que a palavra diz a respeito de você, porque você vai ter o que a palavra diz. Você vai ser o que a palavra diz, contanto que você ande dessa forma, amados. Olha, a gente ainda não está mais à frente, porque a gente verdadeiramente ainda oscila. Essa é a verdade. Aleluia. Está aqui, fé para cá, fé para lá. Daqui a pouco acontece uma coisa, sai algo da boca, não tem mais como botar para dentro de novo, saiu. E agora? Agora pede perdão e volta para a posição e começa a fazer de novo, não para. Amados, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai correr ainda, talvez, situações que a gente vai errar.
Mas nós estamos todos nós aqui como um todo em aprendizado, crescendo. Eu não posso frear o meu crescimento porque eu me equivoquei em alguma situação. Não, eu peço perdão, volto à posição e continuo crescendo, crescendo, crescendo. Aleluia. Aleluia. A alegria, amados, não é um estado de conquistar as coisas, amém? A alegria vem no resultado de você estar focado nas coisas certas. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Um carro que eu comprei hoje, daqui a 5 anos, ele vai estar, ou daqui a 5 anos não, mas daqui a 20 anos, sei lá, 30 anos, ele vai estar num ferro velho. Foi essa a minha alegria 30 anos atrás? Botando a minha alegria porque eu estou comprando algo, porque eu estou fazendo algo, porque algo vai chegar na minha vida, amados. O mais importante chegou já na nossa vida. Diga, Jesus já chegou na minha vida. Oh, Deus é bom, amados. Olha, eu vim dar um recado para vocês, porque eu creio que o Senhor no final vai fazer algo interessante. Eu vim só para isso hoje. Aleluia. Lá em Romanos capítulo 14, eu não vou abrir lá, no versículo 17, diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Aleluia. Justiça, paz e alegria. E a alegria, amados, não vou falar isso não, vou voltar. A Bíblia fala também que a gente deve buscar as coisas do alto. E tudo mais vai ser acrescentado. Estou falando coisas básicas. Eu sei que eu estou falando coisas básicas que vocês já escutaram. Amém? Tudo foi feito pelo invisível. Nós somos cidadãos celestiais. Diga, eu sou cidadão celestial. Então viva como? Se você é um cidadão celestial, se você foi transportado por ele, viva como esse cidadão celestial. Olhe as coisas de cima para baixo. Você não está no mesmo plano dessas coisas aqui. Tudo foi colocado debaixo dos nossos pés. Se você já fez o remo, você sabe da autoridade do crente. Aleluia. Tudo está na minha mão, diga, tudo está na minha mão. Eu estou dando coisas para vocês fazerem todos os dias. Amém? Só relembrando, que eu sei que a maioria sabe. Tudo está debaixo dos meus pés. Diga, tudo está debaixo dos meus pés. O que é meu, ninguém toma. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, uma pessoa ela é totalmente influenciada pelo ambiente onde ela vive. Não é verdade? A gente precisa começar a estar envolvido mais com o ambiente celestial, para ser cada dia mais ser influenciado por esse ambiente celestial, irmãos. Deixa eu dizer algo para você. Lá em casa a gente ora junto, amém? E essa semana, por coincidência, por coincidência não, porque quase toda semana a gente tem isso. Eu parei e é como se você visse um quadro naquele quarto. É como se você saísse daquela cena, visse você, visse sua esposa, no meu caso, e a minha filha, numa cena. E eu parei e vi minha esposa de joelho, totalmente prostrada no Senhor, em lágrimas. Olhei, até então eu não estava ciente do que estava acontecendo. Eu estava envolto também. Parei, olhei e vi minha filha estirada no chão, totalmente entregue também. E eu vi como é o céu na terra naquele quarto, amados. E essa experiência
Que é isso que eu acho que o Senhor quer trazer para a gente todos os dias, amém, amados? É maravilhoso você ter sua família rendida ao Senhor. É dessa forma que a gente começa a criar, amados, uma consciência verdadeira, amados, do que é o céu na terra, do que é o que Deus quer para nós. A gente começa a não ser mais influenciados pelas coisas do mundo. Amém? Nós vamos fazer um pouquinho isso hoje, por isso que eu estou sendo um pouco mais rápido e a gente vai ser mais sucinto na palavra. Porque eu quero que a gente tente trazer e replicar isso hoje aqui. Nós vamos fazer isso hoje aqui. Aleluia. Diga, Deus é bom. Sabe, eu tenho convicção do que eu vou falar para vocês. Quando a gente começar a ter essa consciência de que eu faço parte do reino de Deus, que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, que eu estou acima de tudo, amados, justamente com Cristo Jesus, sentado com Ele, amém? Que eu pertenço ao reino, aleluia, amados. Está na hora da gente começar a experimentar de milagres nas nossas vidas. Sabe, o Senhor me disse claramente o que eu vou dizer para vocês. Aleluia. O Senhor quer trazer experiências maravilhosas para nossas vidas. Mas não vai ser no mundo natural. Não vai ser olhando para as coisas no natural, irmãos. Vai ser no ambiente celestial. É muito pouco a gente está correndo só de dinheiro, amados. Atrás de dinheiro. Na verdade, a gente não deveria nem estar correndo atrás. Se a gente tivesse com um ambiente desse, replicado todos os dias nas nossas vidas, isso viria de uma forma natural para nossas vidas. Aleluia. Esse é o recado que eu tenho convicção que o Senhor veio trazer para nós hoje. O Senhor quer que a gente replique isso nas nossas vidas a partir de hoje. Se prostrar todos os dias das nossas vidas, amados. O grande perigo da gente não ter essa consciência, da gente não praticar isso dentro dos nossos dias, no nosso dia a dia, isso em casa, com os nossos familiares, fazer isso só dentro da igreja, porque a gente vai se tornando religioso, amados. E vai chegar uma hora que a gente vai olhar para um lado e para o outro e vai dizer: eu estou há 10 anos nessa igreja e nada aconteceu. Porque eu não estou vivendo, amados, o que está sendo ensinado na palavra de Deus. Se eu pudesse resumir para você o que a palavra ensina, Jesus veio restaurar a comunhão com Ele, amados. Qual é a comunhão que eu estou tendo com Deus no meu dia a dia? Não uma vez por semana, não, na igreja. É a minha vida, amados, é a minha vida, é a minha vida. O que é que verdadeiramente eu estou tendo com Deus, para que a minha vida seja influenciada por Ele verdadeiramente. Nós não somos profissionais da fé, para ficarmos bons em oração, para ficarmos bons nisso, naquilo, não, amados. Nós somos chamados para comunhão com Deus. É assim que o céu vai vir para nossas vidas, amados. Aleluia. Diga: Deus é bom. Nada vai ser impossível, amados, para aquele que crê. Oh, amados. A gente viu que muitas vezes as pessoas estão sendo guiadas pelas circunstâncias. Amados, quem busca um ambiente celestial não vai querer ser guiado pelas circunstâncias. Vai querer ser guiado por aquilo que a palavra diz que a gente tem que ser guiado. Pelo Espírito dele, pela palavra dele. Desejo de ser guiado, amados, por isso. Tem que ter um desejo dentro de mim, amados. Você carrega o Deus vivo dentro de você. Não viva como se você fosse uma pessoa comum, fazendo coisas comuns. Deus nos chamou para coisas maiores. Jesus fala isso na palavra dele. É o desejo dele. Eu vou, mas vocês vão ficar e vocês vão fazer coisas maiores.
Se eu não estou fazendo coisa maior, porque eu ainda não me conectei com aquilo que Deus tem para a minha vida, amados. Porque ninguém aqui vai ficar de fora, se estiver conectado com o ambiente celestial. Aleluia. Não custa, amados, a gente começar a viver isso nas nossas vidas. Não custa, amados. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A gente sai tão revigorado de uma situação dessa. A gente sai tão animado de uma situação dessa. A gente está envolvido com o céu. O pessoal diz que bêbado é bicho rico, né? Eu vou dizer, uma pessoa que se embriaga no Espírito é muito mais rica. Sai de lá pronto para conquistar o mundo. Porque o mundo, amados, está aí para nós conquistarmos verdadeiramente. Deus nos mandou para a gente ir por todo mundo. Fazer o quê, amados? Levar o reino. Mas como eu vou levar o reino se eu não tenho essa consciência de reino? Se eu não vivo o reino? Por isso que tem tanto crente fraco, não está levando a palavra para esse mundo caído. Lá no meu prédio está tendo esse negócio eu chamo de outra coisa, mas não vou chamar aqui não, amém? De São João, né? Tá chovendo ainda? Aleluia. Eu andei decretando que não ia ter lá não. Acabou aquele negócio. Foi a última vez ontem. Aleluia. Não é possível que um crente esteja num negócio daquele, amados. Aleluia. Diga você, irmão. Irmão, vamos trazer o reino, o céu para nossas vidas. Ei, glória a Deus. Peguei essa frase aqui e achei ela bonita. Vou carregar ela para mim. A Bíblia diz que o oposto de medo não é simplesmente coragem, mas a fé em Deus e o amor. A fé em Deus e o amor. E a Ele e ao próximo lançará fora todo medo. Aleluia. Espírito de fé, amados, só vem para quem anda nesse nível. Você vai continuar oscilando se você não andar num ambiente cercado por isso, cercado por esse poder, por essa glória de Deus. Você carrega, amados, a glória de Deus dentro de você. Você tem que exalar a glória de Deus. Não pode mais um crente estar andando de cabeça baixa, amados, se sentindo fracassado. Aleluia. Você nasceu para brilhar. A Bíblia diz isso, não sou o que estou dizendo, não. Nem estou falando isso para lhe animar, não. Se a luz da aurora brilhando cada dia mais, você nasceu para brilhar. Não é verdade? Ei, abana esse fogo aí. Está na hora de você queimar por dentro, por Jesus verdadeiramente. Aleluia. Verdadeiramente queimar por Jesus. Se entregar para Ele todos os dias. Ei, você vai ser diferente daqui a um tempo. Se você começar a fazer isso, coisas vão acontecer na sua vida. Você vai começar a dar depoimentos de coisas grandiosas acontecendo na sua vida. Pode acontecer comigo e com você todos os dias, o sobrenatural de Deus, porque é assim que a gente tem que viver, amados. É no sobrenatural, vivendo coisas grandiosas da parte de Deus daqui para frente. Não sai daqui sem essa consciência hoje. Sem você dizer a partir de hoje. Faz o que eu faço às vezes, amados. Quando eu estou fazendo coisa errada, eu falei, ei, volta, rebobina. A partir de hoje eu decido. Diga isso. Porque aquilo que você diz vai trabalhar a seu favor. A partir de hoje eu decido. Todos os dias eu vou ter pelo menos 1 hora, 20 minutos, 30 minutos, o tempo que você conseguir. Eu vou trazer o céu na terra aqui para minha casa. Eu vou trazer o céu na terra aqui para minha vida. E você vai me contar depois o que é que aconteceu.
Só peço isso, depois você me conta. Coisas grandiosas, começar a ser guiado por Deus verdadeiramente, sabe? Vai chegar o melhor para a sua vida dessa forma, amados. Não é tomando decisões, não é confiando em homens, é confiando em Deus. Tem tanto crente ainda, amados, ainda que não dizime na oferta dentro da igreja, porque confia no dinheiro, tem medo de faltar. Isso é uma verdade. Graças a Deus que isso não acontece aqui no Verbo da Vida, né? Estou falando das igrejas lá fora, amém? Aqui não acontece. Aqui todo mundo é bem instruído na palavra, amém? Mas assim, quando eu não dizime a oferta, por exemplo, eu digo isso porque eu era assim. Graças a Deus, eu nem me lembro o tempo. Era o tempo que eu tinha cabelo, amém? Aleluia, você vai ver que tem muito tempo. Eu não dizimava, amados, porque eu tinha medo de faltar. Mas como é que eu vou tirar esse dinheiro aqui e como é que eu pago o resto das coisas? Eu fazia as contas, aí eu aprendi no Verbo da Vida, e aprendi com o pastor Cícero, que se esse dinheiro não vai pagar as suas contas, é melhor implantar, porque vai vir coisas maiores com essa plantação. E dessa forma, amado, eu estou andando em fé. Sabe, um dos maiores treinamentos que muita gente está perdendo, ser treinado em fé, é dizimar e ofertar dentro da igreja, amados. Pessoas se deixando separadas, porque na hora que você retém, amados, sua fé é abalada. Como é que é no reino de Deus, amados? É um rio fluindo. É um rio fluindo. E não se acaba. Sabe por quê? Porque esse rio vem diretamente do trono de Deus. Ei, é ilimitado a fonte para onde a gente vem. Aleluia. Vamos ficar de pé, pedir para o louvor vir rapidinho. Sabe, o céu é um lugar de louvor, amados, e adoração. A presença de Deus toma conta daquele lugar. Por isso que eu falei no começo que o céu só é céu porque o Senhor está lá. Se Deus não estivesse no céu, não existiria o céu como a gente vai conhecer Ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: louvor e adoração dentro de casa vai trazer o céu. Aleluia. E nós vamos poder nos deliciarmos com tudo aquilo que hoje já existe no céu. Aleluia. Levanta as tuas mãos. Você vai fechar os olhos, amém? Não fica com os olhos abertos. Eu quero que você veja isso na sua vida hoje. Queria que o grupo de música cantasse um louvor maravilhoso aí. Sabe, eu não sei como você realmente passou os seus dias até chegar aqui hoje. Mas eu sei que se você fizer esse esforço nesses próximos 5, 10 minutos, você vai sair daqui diferente. Irmãos, é numa situação dessa que soluções vêm para nossas vidas. É numa situação dessa, amados, que portas são abertas, que coisas são mudadas. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Feche teus olhos. Se visualiza, amados, na presença de Deus. Se visualiza, amados, ou como se você estivesse lá no céu mesmo, em sua presença física, adorando ao Deus verdadeiro e único, sendo cercado por essa presença maravilhosa. Aleluia.